Como uma introdução sobre a necessidade de tratamento a longo prazo de depressão, iniciamos com esta figura, que certamente é uma das figuras mais famosas e melhor conhecidas por parte dos psiquiatras. O chamado gráfico de Kupfer mostra de maneira bastante clara as diferentes fases necessárias para o tratamento da depressão, desde a recuperação da fase aguda, continuação e a manutenção do tratamento. E mostra também de maneira bastante clara os riscos de recaída e recorrência quando essas três fases não são adequadamente obedecidas. Recordando aqui a fase aguda e a necessidade do alcance da remissão sintomática, a fase de continuação no sentido de evitar as recaídas desta fase e a fase de manutenção no sentido de prevenir a recorrência de novas fases. Assim, por que o tratamento deve ser mantido a longo prazo? Sabemos claramente que quando o tratamento antidepressivo após uma primeira fase de depressão é mantido por um período de 6 a 9 meses, ou habitualmente como fazemos na clínica ao redor de 12 meses, o risco de recorrência é significativamente menor. As consequências da interrupção precoce do tratamento levam a altas taxas de recorrência, tanto nos quadros uni quanto nos quadros bipolares. O risco de episódios futuros aumenta a cada novo episódio. Períodos de intervalo sem sintomas vão progressivamente diminuindo. A incapacidade e a qualidade de vida pioram a cada novo episódio. E a responsividade à terapia, mesmo a tratamentos anteriormente considerados de sucesso, podem diminuir com os novos episódios. Dessa maneira, diferentes organizações têm oferecido diretrizes para a duração do tratamento antidepressivo profilático. A Organização Mundial de Saúde sugere que no segundo episódio ou a partir do segundo episódio depressivo grave, a utilização de antidepressivos se faça por pelo menos 2 anos. A Associação Psiquiátrica Inglesa recomenda que 2 ou mais episódios merecem um tratamento por um tempo indeterminado. Os dados sobre recaídas com transtornos depressivos são surpreendentes. Cerca de 25% dos pacientes que interrompem o tratamento antes de 4 meses recaem em 2 meses. Mais de 1/3 dos pacientes, de 37% a 54% dos casos, dependendo do trabalho, recidivaram no primeiro ano após a remissão. A maioria das recaídas ocorre nos primeiros 4 meses em pacientes adultos. Indivíduos com história de pelo menos um episódio depressivo têm 50% de chance de apresentarem uma nova fase depressiva e cada nova fase piora o prognóstico, elevando o risco de recorrência para mais de 90% dos casos. Esses novos fatos, então, chamam a atenção no que concerne ao tratamento a longo prazo da depressão. Portanto, ao contrário do que se acreditava há quase 100 anos, quando Kraepelin diferenciava a esquizofrenia como uma doença de evolução maligna dos quadros afetivos que teriam uma evolução benigna, esse fato hoje não se sustenta diante dos nossos dados. O prognóstico para pacientes depressivos a longo prazo é reservado. A Organização Mundial de Saúde chama a atenção de que a depressão será a principal causa de incapacidade nos próximos anos. Isso levanta a questão de que as nossas estratégias de tratamento a longo prazo devem ser melhoradas e reavaliadas. No geral, os pacientes não recebem medicação pelo tempo preconizado. Nesse sentido, é necessário cada vez mais que o psiquiatra se preocupe com a questão da adesão ao tratamento. A adesão é definida como a concordância entre a prescrição e como, de fato, o paciente toma a sua medicação. A importância da adesão reflete-se em diferentes aspectos do nosso tratamento. A adesão a longo prazo no tratamento da depressão é fundamental para o seu prognóstico, evitando recaídas e recidivas. O clínico já estava habituado com todas as dificuldades do tratamento de doenças crônicas, tais como diabetes, epilepsia, hipertensão, que apresentam enormes dificuldades ao tratamento. Alguns fatores devem chamar a atenção do psiquiatra para as dificuldades de adesão do seu paciente ao tratamento. Isso inclui falta de informação adequada sobre a sua doença,
falta de informação de que pode estar diante de uma doença crônica, viagens repentinas e abandono da medicação, esquecimento do remédio, falta muitas vezes de reposição do receituário ou efeitos colaterais intoleráveis a longo prazo. A adesão, portanto, deve ser questionada e reforçada regularmente, seja para o paciente, seja para a sua família. Uma avaliação panorâmica da questão da não adesão ao tratamento antidepressivo traz resultados surpreendentes. A adesão ao tratamento antidepressivo geralmente é muito baixa. Após 12 semanas de tratamento, as taxas de adesão são inferiores a 40%. As taxas totais ao término de um tratamento de 6 meses são algo em torno de 45% para a fluoxetina, 25% para a sertralina e 22,3% para a paroxetina, provavelmente em função de efeitos colaterais. A monitorização naturalística das prescrições em um serviço da Grã-Bretanha aponta que 52% de 46 pacientes de clínica geral pararam de tomar a medicação antidepressiva dentro de um período de 12 semanas. 68% dos pacientes pararam de tomar a medicação antidepressiva em um período de 90 dias, o que mostra um abandono bastante precoce. Uma avaliação cuidadosa, tendo em foco a questão da adesão, mostra resultados interessantes no que concerne atitudes e crenças de pacientes deprimidos durante o uso de medicação antidepressiva. Os pacientes sugerem algumas das razões pelas quais essa adesão pode não ocorrer adequadamente. Uma afirmação é de que a minha depressão desapareceria mesmo sem tratamento. Outros pacientes sugerem que antidepressivos podem mudar a sua personalidade e o temor de que isso aconteça. Outras razões incluem: deve-se tomar o antidepressivo apenas até melhorar, o que sugere que o médico e o paciente devem discutir as razões do tratamento a longo prazo. O uso de pílulas extras no dia em que se sente pior, ou pelo contrário, a redução de pílulas no dia em que se sente melhor são outras causas de abandono. Da mesma maneira, uma relação médico-paciente difícil pode ser expressa através da frase "meu médico me forçou a tomar antidepressivo". Em todas essas situações, um melhor relacionamento entre o médico e o paciente pode ser necessário. A questão da não adesão ao tratamento passa fundamentalmente, portanto, pela boa relação médico-paciente e pela possibilidade desse médico oferecer informações atualizadas e gerais a respeito da doença. Esse slide nos mostra diferenças significativas entre dois grupos de pacientes que recebem informações adequadas de seus clínicos gerais e um outro lote de pacientes que recebem informações gerais a respeito do seu tratamento. A adesão ao tratamento é significativamente superior no primeiro lote de pacientes, que tem a possibilidade de discutir diferentes tópicos, como o uso da medicação diária, a possibilidade de resolver dúvidas, o tempo de latência de efeito da medicação, a realização de atividades de lazer e até o tempo necessário para a continuação do tratamento. Daí, esse slide novamente reforça a necessidade de informações adequadas para o paciente e para a sua família na questão da adesão ao tratamento. Portanto, uma primeira e fundamental questão que se correlaciona com a adesão ao tratamento é o adequado relacionamento entre médico e paciente e o oferecimento de informações adequadas para o seu tratamento. Um segundo aspecto que merece ser avaliado quando da questão da adesão é a posologia de uma determinada medicação. Percebe-se perfeitamente que o aumento da necessidade de consumo de uma medicação leva a uma diminuição constante de adesão ao tratamento. Portanto, drogas de uso único, ou no máximo 2 vezes ao dia, têm uma melhor adesão ao tratamento do que drogas que devem ser utilizadas ao longo do dia por várias vezes. Da mesma maneira como o oferecimento de informações e a posologia diária, a adesão do tratamento está relacionada com a duração do tratamento. De fato, a adesão está inversamente relacionada com a duração do tratamento. Isso é um grande problema e, de certa maneira, um problema insolúvel quando trabalhamos com doenças crônicas,
como é o caso dos tratamentos antidepressivos. Diferentes trabalhos como este mostram a vantagem do uso de novos antidepressivos como a fluoxetina no que concerne a tolerabilidade e adesão ao tratamento. Pensando nos diferentes fatores que comprometem a adesão do paciente ao tratamento antidepressivo prolongado, buscou-se uma alternativa posológica que fosse mais confortável ao paciente, mantendo os ganhos já obtidos pelos novos antidepressivos no que concerne a eficácia e tolerabilidade. Essas ideias levaram ao desenvolvimento do Prozac e Durapac. Dois aspectos devem ser salientados na questão da absorção do Prozac e Durapac. Esta não é uma droga de depósito, nem uma droga de liberação lenta. De fato, a sua formulação através de microgrânulos resistentes ao suco gástrico leva a um atraso da absorção, que é feita a nível entérico. Isso reduz possíveis efeitos colaterais do ponto de vista de desconforto gástrico. Da mesma maneira, o resultado final de todo esse processo leva a níveis séricos de fluoxetina e norfluoxetina estáveis ao longo de toda a semana. Consequentemente, os níveis obtidos pela ingestão de Prozac e Durapac de fluoxetina e norfluoxetina mantêm-se ao longo dos 7 dias e respeitam os níveis máximos e mínimos séricos obtidos pelo uso de Prozac 20 mg diário. Deve-se salientar que a dose de 90 mg de Prozac e Durapac foi a dose considerada ideal por diferentes estudos, demonstrando que essa era a dose que levaria à equivalência do uso de 20 mg diário de Prozac. Embora a eficácia e tolerabilidade do uso diário de 20 mg de Prozac seja semelhante ao do uso semanal de Durapac 90 mg, é marcante a diferença de adesão do tratamento quando do uso semanal da droga, o que certamente evidencia que o conforto posológico é um dos fatores fundamentais para a manutenção do paciente em tratamento. Por fim, algumas questões relevantes merecem ser esclarecidas quanto ao uso de Prozac e Durapac. Não existem no momento dados referendando o uso de Prozac e Durapac no lugar de qualquer outro antidepressivo que não fluoxetina. Da mesma forma, esse produto não está indicado para pacientes que utilizam Prozac ou outra fluoxetina em doses superiores a 20 mg. Apesar de Prozac ou outra fluoxetina estar indicada em outros quadros psiquiátricos, como transtorno obsessivo-compulsivo, bulimia, transtornos ansiosos, Prozac e Durapac não apresenta ainda dados suficientes para o emprego nestas patologias. Apesar dessas questões, Prozac e Durapac torna-se uma nova e importante alternativa para o tratamento crônico da depressão.